pastor Fábio Bergamaschi. Gostaria de falar com vocês sobre a política nacional e a religião, e também sobre a política internacional e a religião. Elas não se misturam, a política e a religião, mas elas andam em paralelo, né? E assim, eu pudesse dar um título, esse vídeo eu daria o título O Fim do Mundo Como Nós Conhecemos, né? Como eu conheci e minha geração conheceu, tá? Vamos lá. Nos anos 80, o que ocorreu foi o seguinte, final dos anos 80, eu acompanhava aqueles partidos de esquerda, lutando pelos direitos dos trabalhadores e tal, né? E o pessoal, os trabalhadores contribuindo, tudo muito bom. Eu cheguei a invadir escola, cheguei a ajudar, né? Interditar a rua, ajudar a invadir, ocupar Câmara dos Vereadores, mas era algo que realmente fazia sentido, né? Fazia mesmo, o pessoal dava a cara a tapa, realmente era assim. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu? O poder se instalou desse partido de esquerda, de maneira que o dinheiro, a corrupção, invadiu de uma maneira terrível, né? Então, o que acontece? Vamos lá. O modelo brasileiro de política até então, do que eu conhecia, é o seguinte. PMDB, com o José Sarney, o Plano Cruzado, né? Governou o Brasil. Depois PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, também dominou o Brasil. Teve um capital político muito alto, né? E depois o PT, a ascensão do PT, fez um trabalho forte também. E o primeiro governo do PT foi bom, o primeiro mandato do Lula foi bom. E aí, aconteceu, ficou esses três no poder, né? O PT no centro do país, tomando conta do governo, né? E grande parte do Nordeste. O Sudeste, geralmente na mão do PSDB, assim, os governos, né? E o PMTB em várias prefeituras. Então eles se ajudavam, ficavam no poder. Chegou uma hora que esse tipo de política do café com leite não estava dando certo, o pessoal queria tirar o PT do poder. Forçaram a barra, porque todo mundo praticava pedrada fiscal, mas forçaram a barra e tiraram a senhora Dilma do poder. Beleza. Aí, só que o que acontece é o seguinte, eles falaram, opa, vamos voltar ao poder, o PSDB. E o que ocorreu? Apareceu a figura de Jair Bolsonaro, né? Chegou lá, fez uma gestão boa, com crise, com tudo que teve, pandemia e tal, escassez hídrica, fez um bom governo, entendeu? Tinha um fiel, assim, cristão. Então, ele fez um governo que foi bom, né? Depois das eleições aí, né? Eu tenho direito de dúvida, tenho, né? Aceitar, a gente é obrigado a aceitar, beleza. Mas concordar, não. Não acho que a eleição não foi isso aí, não. Que ocorreu nas urnas, né? Porque como que os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha tem um sistema eleitoral melhor do que o nosso? Porque lá não se usa urna eletrônica. Mas tudo bem. Mas acontece que as pautas desses partidos de esquerda e tal, o que ele faz? Ele vai tirando de você a liberdade de expressão, a liberdade de você ter uma religião, porque se você hoje, você vai exprimir sua opinião, é discurso de ódio, é julgamento? Não, não é julgamento, não é discurso de ódio, nada disso. É normal, cada um tem direito de ver o que quiser, mas uma minoria não pode impor sua vontade à maioria, não é verdade? Então agora vamos partir para o mundo, né? Está ocorrendo no mundo é o seguinte, você vai para a África, para a Ásia, os cristãos estão sendo perseguidos. Só a Ásia e a África já dá metade do mundo. Ali os cristãos estão sendo perseguidos, totalmente perseguidos. São queimados, são o que você pensar. Eu nem gosto de ver, tá? Terrível. Aí, aqui no Ocidente, que era o lugar livre de você poder falar, se expressar, estão começando a pôr uma mordaça na boca dos cristãos. A gente não pode fazer nada, entendeu? E o único presidente que eu vi até hoje declarar que os cristãos estão sendo perseguidos foi o Bolsonaro, certo?
Agora, o que eles querem? Querem essas ideias aí de você não poder se expressar, você não poder exercer sua religião, porque se você for falar, for pregar sua religião, você é discurso de ódio hoje em dia. Hoje você não pode fazer quase nada. Então nós estamos caminhando para uma situação terrível, situação de o mundo como nós conhecemos está acabando. A verdade é essa aí, tá? Porque a estrutura dos poderes está mudando, tanto na religião, liberdade de expressão, como também na economia e na geopolítica mundial. Você vê que antes os Estados Unidos controlavam, certo? Agora você tem o centro mudando para o Oriente do poder. É China, Rússia, China, esses países que estão dominando. Índia, tal, está pendendo para lá, para o Oriente. Só que esses regimes são regimes totalitários. Não são regimes de liberdade de expressão, liberdade política e liberdade religiosa. Então, o mundo que nós estamos acostumados a viver e conhecemos, ele está mudando. Ok? Alguma pergunta, é só deixar aí nos comentários que depois eu respondo na medida possível. Ok? Obrigado e a paz do Senhor.